A paz do nosso Senhor Jesus a todos. Tudo bem, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem complicado. Qual é o papel da mulher na igreja? Quando você entender pela Bíblia qual é o papel da mulher na igreja, você também vai acabar entendendo qual é o papel do homem na igreja. É um assunto que eu nunca falei no canal. Eu sempre falei com os irmãos pelo WhatsApp, mas nunca trouxe esse assunto no canal. Agora, por causa de uma necessidade, eu vou trazer esse assunto no canal e foi bom não ter falado antes, que hoje eu tenho mais experiência para falar sobre isso, eu tenho mais propriedade para falar sobre o assunto. Então vamos lá, vamos tratar sobre esse assunto. E aí, quais são as perguntas que nós deveríamos fazer? A mulher pode ser chamada de pastora? Sim ou não? A mulher pode ser chamada de pastora, mas não pode ser cabeça da igreja. Faz sentido? Uma pergunta dessa. A mulher pode ensinar na igreja, mas não pode ser chamada de pastora. Como que fica isso? A mulher tem que ficar em silêncio ou ela pode falar? O que o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios era algo cultural, somente para aquela época, ou era algo que ele escreveu para todas as igrejas? E aí? Muitas perguntas, né? Mas eu separei aqui 4 textos para a gente ler. São 4 textos incríveis. E o desfecho vai estar no final do vídeo, com certeza, mas o especial vai estar no final do vídeo. Então você tem que assistir esse vídeo até o fim. Eu vou tentar falar em poucas palavras. Ainda vão ter perguntas depois, claro, todo estudo tem perguntas, mas as perguntas eu vou respondendo em outros vídeos ou até mesmo em live, tá bom? É um assunto difícil para se falar, irmãos, porque eu tenho irmãs, amigas, que são filhas de pastores, tem pessoas que ensinam na igreja, então pode ser que esse vídeo seja um balde de água fria. Então você já deu para saber qual é a minha opinião, né? Mas eu vou tentar contextualizar a minha opinião dentro da palavra de Deus. Esse é um assunto que tem que ser tratado com responsabilidade. Não é de qualquer maneira. Então lá no final do vídeo, depois que eu mostrar a parte mais interessante, que é o ponto número 4, em cima do verso número 4, eu vou mostrar quais são as desculpas usadas para desobedecer esses textos. E se você é uma mulher e ensina na igreja, tem solução para isso. Tem solução para você continuar nos seus estudos, continuar ensinando, mas de maneira que a Bíblia sugere, para que você não venha perder galardão no dia do Senhor. Porque esse assunto não tira a salvação, ele tira galardão. É um assunto que tem que ser tratado com responsabilidade, porque eu também, se eu estiver ensinando errado, eu vou perder galardão no dia do Senhor, ensinando coisas erradas para a igreja, não é? Então vamos lá. Os textos que eu escolhi são esses. 1 Coríntios 14, que é o texto principal, onde o apóstolo Paulo fala das mulheres e das línguas, e não tem como desconectar esse assunto das línguas. Vai estar aqui dentro desse vídeo, não vou focar nas línguas, mas como ele está muito junto, muito grudado um no outro, eu vou ter que ler o texto que fala das línguas, por causa de um texto importante do apóstolo Paulo que eu vou mostrar para vocês, mas não vou falar sobre as línguas. O segundo está em 1 Timóteo capítulo 2, que é onde ele vai explicar o que ele quis dizer em 1 Coríntios 14. Não é necessário de 1 Timóteo 2 para compreender 1 Coríntios 14, mas fica mais claro o assunto. Depois nós vamos pegar 1 Pedro 3, que é um verso importante, um texto importante também, que é texto desobedecido na igreja, e vamos fechar em Apocalipse 5, onde fala de um reino de sacerdotes no reino milenar, onde todos vão receber as suas recompensas e vão reinar no reino do Senhor, conforme tudo que fez, tudo que ensinou, né, no nosso tempo, tudo que viveu. Ok? E esse reino dos sacerdotes é importantíssimo compreender esse assunto também. Então vamos lá, 1 Coríntios 14, a partir do verso 27, diz assim: No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais de 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. E haja quem interprete. Com certeza isso não foi só para uma igreja. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Esse daqui, o verso 28, ele já é desobedecido por muitas denominações. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, se não interpreta.
Verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Julguem. Isso daqui é para julgar, entendeu? Já viu aquelas pessoas que pegam o texto de Jesus e falam, não julgueis para que não sejais julgados? Para de julgar os outros? O apóstolo Paulo está falando, seja julgado tanto as profecias como os profetas que falam das profecias. Tem que ser julgado, no sentido de analisar. E se eu vou analisar algo, com certeza eu vou estar fazendo um julgamento e vou ter que reprovar se tiver errado, se não tiver conforme as Escrituras. Verso 30. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para que todos aprendam e serem consolados, para que todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, não tem desculpa de uma pessoa começar a falar em língua e não ter controle. Porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O espírito do homem que está conectado ao Espírito Santo do Senhor, o espírito do homem está sujeito. O Espírito do Senhor não está sujeito ao homem, mas o homem que deve estar sujeito ao Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor ordenou para o apóstolo Paulo ensinar essas coisas na igreja. E o espírito do homem, o espírito do profeta, está sujeito ao profeta. Ninguém perde o controle das coisas à toa. Tem que ter conhecimento. Verso 33. Por que que o espírito do homem ele está sujeito, o espírito do profeta ele está sujeito ao profeta? No verso 33 ele explica. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Presta atenção. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. Ponto. Tá vendo aqui? Ponto. Aí ele vai falar, como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei, como também a lei determina, está escrito aqui. Você viu que ele saiu da parte das línguas e foi direto para as mulheres na igreja. E ele fala, como em todas as igrejas dos santos, verso 33, aqui nesse ponto. Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também determina a lei. O apóstolo Paulo está falando que a lei determina isso. E aqui ele não explica como isso acontece, mas em 1 Timóteo capítulo 2 ele explica como a lei determina. Por isso que é importante você ler um texto e lembrar do outro. Entendeu? É só para a igreja de Coríntios? Negativo. Verso 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Esse verso é bíblico ou não é? É bíblico. Ele não está falando por causa da igreja de Coríntios, que tem uma bagunça aí no meio de vocês, essa lei é só para vocês. Lá no futuro ninguém precisa obedecer isso. O apóstolo Paulo não está falando isso. Agora, se você considera ele machista, não tem como ler isso aqui diferente. Então você se entenda com o Senhor e com as Escrituras. Isso é o que está escrito. Aliás, você vai ter problemas até com o Antigo Testamento. Porque as mulheres não estão na genealogia. O Senhor levanta muito mais homens do que mulheres. E por aí vai. Verso 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Uma pergunta para as mulheres. Ele falou que as mulheres devem ser submissas ao marido, interrogar os maridos em casa, não falar na igreja e ainda fala, porventura a palavra de Deus veio somente para vocês? Se originou em vocês? Verso 37. O apóstolo Paulo sabe que muitos homens vão desobedecer isso, muitas mulheres vão desobedecer isso, com conhecimento ou por falta de conhecimento, e aí ele escreve, essa é a razão dele ter escrito o verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. O que o apóstolo Paulo acabou de falar em todo o contexto são coisas que são mandamentos do Senhor. E ele tirou lá da lei o princípio, lá de Adão e Eva. Entendeu? Difícil de ler isso daqui, de interpretar? Não é? Verso 38. Se alguém ignorar, será ignorado. Quer ignorar o que eu estou falando?
você se considera espiritual e profeta. A palavra de Deus está em você, tem revelações, mas você é uma mulher e quer ensinar e pronto, acabou. Fui ungida pastora, qual é o problema? Um pastor me ungiu, eu tenho revelação. Aliás, eu falo bem melhor do que muitos homens. Eu tenho mais entendimento do que o próprio pastor da igreja. Então tem alguma coisa errada aqui que não é assim que se interpreta. O apóstolo Paulo não é machista e ele não está falando para todas as igrejas, só para a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo previu isso. Ele fala, e se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que eu estou falando é mandamento do Senhor. Verso 38, olha o presente aqui, para quem é desobediente. E se alguém o ignorar, será ignorado. Verso 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Lemos o primeiro texto, 1 Coríntios 14. Deu para entender? Não é difícil. Aí, vamos para a explicação direta, né? Senão acabam me perdendo aqui. São muitas instruções. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 2. Verso do 8 ao 15. Diz assim. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente... traje decente. Coitada das mulheres de hoje. Se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Não quero entrar nesses assuntos aqui, mas vocês já podem ver que isso é desobedecido descaradamente por muitas igrejas. Ao passo que tem outras que colocam leis e costumes de deixar o cabelão crescer até não sei onde, de não raspar nada, de ficar fedorenta e de ficar parecendo um bicho do mato, interpretando isso daqui de maneira completamente errada. Tem dois extremos que são antibíblicos, mas o pior deles são aquelas que... ou os homens que também ensinam, já vi homens ensinando isso daqui de maneira toda errada, aqueles ou aquelas que ensinam que isso daqui não é muito para nossa época, era para aquela época que existia muitas prostitutas, então a mulher pode pôr uma calça jeans apertada ali, aí modela a calcinha na bunda. Eu já vi muito isso. Aliás, eu já participei de congregações, e inclusive a congregação mesmo que eu participei durante anos, você tinha que fechar os olhos não para você adorar a Deus, mas para não pecar. Roupa de semelhantes à menina que vão para balada. E isso é assim até hoje, né? Em muitos lugares. Ainda que tenha mulheres, o assunto do vídeo não é falar sobre esse ponto, tá? Mas eu tô aproveitando e explicando. Ainda que tenha mulheres que colocam aqueles vestidões de crente até ali o joelho ou um pouquinho para baixo, aperta tudo, parece uma sereia. Fica mais sensual do que a própria mulher que está usando calça jeans. Por isso que o apóstolo Paulo fala de bom senso. Vamos voltar aqui, verso 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Ou seja, a pessoa pode tampar tudo, mas apertar tudo. A mulher já tem um corpo bonito, cinturinha fina, aí aperta tudo, fica mais sensual do que outra coisa. Fica mais sensual do que a própria nua. Aí ele fala aqui, nesse ponto aqui que eu estou apontando, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Verso 11, aqui está o ponto. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ele está escrevendo só para a igreja que Timóteo estaria supostamente tomando conta? Claro que não, é até feio falar isso. Ele já falou lá em 1 Coríntios 14 que o que ele escreve para todas as igrejas. Porque se tiver igrejas no futuro, ou até mesmo naquela época, desobedecendo o que ele está falando, não serve? Só serve para Coríntios? Se outras igrejas estiverem tomando a ceia do Senhor de qualquer maneira, como ele fala em 1 Coríntios 11, não serve? Pode todo mundo se embriagar, ninguém espera por ninguém, uns comem demais, outros se embriagam? Pode? Se a ceia é para todas as igrejas, por que o assunto das línguas e da mulher ensinando não seria? Entendeu? Como isso daí já fica estranho?
Ok, coisas que eu prometi falar no final do vídeo eu já estou falando aqui, né? É bom que eu já resumo. Verso 11, a mulher aprende em silêncio, com toda submissão, aí de vermelho na tela, e não permito que a mulher ensine. Machista. Nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Porque aqui está a fundamentação de tudo. Por que, apóstolo Paulo? Só para a igreja de Coríntios? Porque você seria um machista? Não, olha, explica aqui. Lembra que ele falou lá em 1 Coríntios 14? As mulheres não podem ensinar na igreja, estejam em silêncio, aprendam com seus maridos, etc. e tal. Como determina a lei? Aqui ele vai citar a lei. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Os dois tinham a palavra de Deus. Os dois tinham a lei. Mas quem foi que entregou as coisas para a serpente em primeiro lugar? Eva. Quem recebeu a responsabilidade foram os dois. Deus cobrou de Adão, mas Eva foi primeiro. Você viu que o apóstolo Paulo entendeu, né? E ele entendeu isso não somente pelo primeiro episódio de um homem e de uma mulher, mas depois como Deus vem chamando. Deus chamou Abraão, não Sara. Deus chamou Isaac, não Rebeca. Deus chamou Jacó, não é? De Jacó, Deus chamou 12 tribos. Tinha também uma mulher ali entre as tribos, só que ficam 12. E por aí vai. Deus chamou os homens e não as mulheres. Isso explica o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 14. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vós? Veio ela somente para vós outros? Então, a mulher, aprenda em silêncio, fique calada na igreja. Já eu vou explicar melhor isso. Eu só estou fazendo a conexão dos pontos. Então, verso 13. Presta atenção aqui, de novo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe. E se ela permanecer em fé, em amor, em santificação, com bom senso. Segunda vez que aparece. Olha aqui onde eu frisei de azul. Verso 9, está aqui, de azul. Bom senso, não é? Depois vai aparecer de novo aqui. Com bom senso. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Tem mulheres que estão se santificando. Como diz aqui, elas têm fé, elas têm atos de amor. Estão se santificando, mas não com bom senso. O que significa não ter bom senso? Às vezes a mulher está se santificando, mas vai sensual para a igreja. Não tem conhecimento ainda disso. Está promovendo a sensualidade dentro da igreja, ainda mais as jovens. Mas está ali, não está no mundão, não está na balada, está buscando conhecer o Senhor, mas ainda está nesse processo, precisa ser ensinado pelos pastores. Tem atos de amor, às vezes é até mãe, mas ainda está faltando o bom senso. Pode ver que o bom senso está nesse contexto aqui, ó. Verso 9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Verso 15, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. É só você somar os dois pontos. Fechamos o segundo texto. Compreendeu? Não está difícil de entender isso. Basta ler com coração fiel, querendo obedecer às Escrituras. Agora vamos para o ponto número 3, 1 Pedro 3. 1 Pedro, capítulo 3. Do 1 ao 7, ok?